This episode is brought to you by Viore. Give the active people in your life something they'll truly appreciate. Performance apparel from Viore. Whether they're into running, surfing, hiking, or even just casual walks around the block, there's something for everyone. And if you're not sure what to gift them, you can't go wrong with something from Viore's Dream Knit collection. It's the perfect gift and so comfortable. Get 20% off your first purchase today at Viore, VUORI.com/Spotify. Auto insurance can all seem the same until it comes time to use it. So don't get stuck paying more for less coverage. Switch to USAA Auto Insurance and you could start saving money in no time. Get a quote today. Restrictions apply. USAA. Janeiro 18, lendo a história de Deus. Gênesis 41. José interpreta os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal, graúdas e boas, cresciam do mesmo lado. Depois delas, brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: "Hoje me dou conta do erro que cometi." Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prendê-los com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurado à minha posição, e outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo." José lhe respondeu: "Longe de mim. É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável." Então, o faraó contou o sonho a José. "Sonhei que eu estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Atrás delas saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-los comido, não parecia que os tivessem feito, pois continuavam tão feias como antes. Em seguida, acordei. Ainda vi no meu sonho 7 espigas de cereal, graúdas e boas, que cresciam de um mesmo lado. Depois delas, brotaram outras 7 espigas de cereal mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar." O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então
Todo tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por isso, faraó procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. José, governador do Egito. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim, José estocou grãos como a areia do mar. Tão era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a face da terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender grãos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome se agravava em toda parte. Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos: Por que estão ali olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar grãos por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram,
curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espias, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Os teus servos são homens honestos, não espias. José, porém, insistiu: Não, vocês vieram ver as áreas desprotegidas da terra. Eles disseram: Os teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o nosso pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espias. Vocês serão postos à prova. Tão certo como vive o faraó, vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se vocês estão dizendo a verdade. Se não forem, tão certo como vive o faraó, vocês são espias. José os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a própria vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando grãos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para comprovar o que dizem, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso. Então disseram uns aos outros: Certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não pecassem contra o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então, escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de grãos as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem provisões para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram uma carga de grãos sobre os jumentos e partiram. Em uma hospedaria, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Então disse aos seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui na minha bagagem. Tomados de pavor e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de Jacó, o seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que é o senhor daquela terra falou asperamente conosco e nos tratou como espias. Todavia, nós lhe asseguramos que somos homens honestos, não espias. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então, o homem que é senhor daquela terra nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espias, mas homens honestos. Então, eu lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Jacó, o seu pai, lhe disse: Vocês vão me deixar sem filhos. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: Podes matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta.
Deixa-os aos meus cuidados, e eu o trarei. O pai, porém, respondeu: O meu filho não descerá com vocês. O seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer com tristeza à sepultura. Gênesis 43. A segunda viagem ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, lhes disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se, porém, não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha um outro irmão? Eles responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família e também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então Judá disse a Israel, o seu pai: Envie o jovem comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu serei a garantia da segurança dele, que seja requerido das minhas mãos trazê-lo de volta. Se eu não o trouxer de volta e não puser bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, o seu pai, lhes disse: Se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Então os homens pegaram o presente, a prata em dobro e Benjamim. Eles desceram ao Egito e apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Quando foram levados à casa de José, ficaram com medo e pensaram: Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: Ouça, meu senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar mantimento. Mas, no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, nós a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem em paz, o administrador disse. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens, porque eu recebi a prata de vocês. Então, o administrador levou Simeão até eles. Em seguida, levou-os à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles, então, prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que comeriam ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido à casa e curvaram-se diante dele até o chão. Ele, então, lhes perguntou como estavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: O teu servo, o nosso pai, ainda vive e passa bem.
Em seguida, curvando-se, prostraram-se diante dele. Olhando ao redor e vendo Benjamim, o seu irmão e filho da sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? Ele acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando no seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram José em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Por isso, era uma prática detestável para eles. Os seus irmãos foram colocados à mesa diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então, foram servidos da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Em sua companhia, beberam à vontade. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.